Alô você, como você está? Firme e forte, seguindo em frente, animado, estudando dobrado, aproveitando o tempo. Aproveitando o tempo, você está em casa. Então você tem que estudar com mais afinco, com mais vontade, com mais garra, com mais determinação. A empolgação ela tem que ser sua. Quando a gente está estudando em casa, a gente tem que empolgar, a gente tem que buscar, a gente tem que preparar, a gente tem que seguir em frente. Mentalidade de vencedor. A construção de alguém vitorioso passa pela sua animação, pela sua vontade, pela sua determinação, e eu sei que você é um vencedor. Mais uma videoaula, mais uma videoaula. Estamos justamente na era Vargas e vamos ver o governo provisório de Getúlio Vargas. O governo provisório de 1930 a 1934. O governo provisório. Lembre-se que a era Vargas foi dividida em três partes: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Na primeira videoaula vimos a estruturação da era Vargas, a introdução da era Vargas, a mudança da mentalidade, quem foi Getúlio Vargas. E agora nós vamos iniciar aí dentro do governo provisório. Nós já vimos um pouco na videoaula passada, vamos rever e dar sequência. Lembrando que as principais características do governo provisório: ocorre a suspensão da Constituição de 1891. Ela foi a primeira Constituição da República e a segunda Constituição do Brasil. Lembre-se que a primeira Constituição do Brasil foi de 1824, lá no Império. Então Vargas suspende a Constituição ali da República Velha. É o novo, ele quer uma nova mentalidade, ele quer o novo. Consequentemente, você vai entender também uma das características da política brasileira. Geralmente a Constituição tem que se adequar ao governante. Diferente daquilo que se prega, todos têm que se submeter à lei. Mas geralmente no Brasil, que já teve várias constituições, a Constituição ela tem que se adequar ao modelo de cada governante. Isto pode produzir instabilidade. Mas vamos seguir em frente. Ocorre também o fechamento do Congresso Nacional. Lembre-se que é o poder legislativo, que aqui no Brasil era bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E tem o poder de legislar, fiscalizar e deliberar. Então, consequentemente, Getúlio Vargas, nesse governo provisório, não terá fiscalização do poder legislativo. Nomeação de interventores. Nomeação de interventores federais que vão substituir os governadores que foram eleitos lá na República Velha. Um exemplo local. O governador de Goiás era Antônio Ramos Caiado. Acabou sendo substituído pelo médico Pedro Ludovico Teixeira, que tinha sido o líder da Revolução de 30 aqui em Goiás. E vai se tornar interventor federal, nomeado por Getúlio Vargas. Sai Antônio Ramos Caiado e entra Pedro Ludovico Teixeira. A nomeação de interventores não foi totalmente bem vista em todo o território brasileiro. Lembrando que o estado mais rico do Brasil era São Paulo. E, consequentemente, o estado de São Paulo acaba se revoltando contra essa política centralizadora de Getúlio Vargas. Eles buscavam uma intervenção, um interventor civil e paulista. Eles desejavam a nova Constituição. Então o governo provisório vai ser marcado, coloca aí, destaca, a Revolução Constitucionalista de 1932. Lembre-se que uma Constituição é a lei máxima de uma nação. Ela fundamenta aquela nação, ela dá estabilidade, ela dá rumo, ela dá segurança jurídica. Se não tem uma Constituição, então, consequentemente, como saber a que rumo seguir? São Paulo, que era o estado mais rico, exige uma nova Constituição. Uma nova Constituição.
exigindo também um interventor civil e paulista. Consegue estimular os estudantes a se voltarem contra aquela situação de não terem uma Constituição. Diante de uma manifestação, 4 estudantes foram mortos. Martim, Miraguaio, Dráucio e Camargo. É a gota d'água para explodir uma guerra civil no Brasil. A gota d'água. São Paulo pega em armas. Esse movimento gerou um movimento. A morte desses estudantes gerou um movimento conhecido como MMDC. São Paulo vai pegar em armas. As tropas paulistas lutarão contra as tropas federais. O exército brasileiro, de forma inteligente, cercou São Paulo. Acaba cercando, dificultando o acesso à munição. São Paulo é vencido. Vargas, extremamente habilidoso politicamente, mesmo com a vitória, Vargas decide elaborar uma nova Constituição. Mesmo com a vitória, ele determina a elaboração de uma nova Constituição, que fica pronta e vai ser promulgada em 1934. Uma nova Constituição. A segunda Constituição da República Brasileira e a terceira Constituição do Brasil. E o que dizia essa Constituição de 1934? O regime de governo é o republicano. Então o Brasil continua sendo uma república. O sistema presidencialista. E o presidente tem um mandato de 4 anos e não pode ser reeleito automaticamente. Então, de 4 anos, sem reeleição. Automática. Termos de poderes. O Brasil vai ter 3 poderes constituídos. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, ele executa, ele cobra impostos, ele realiza as obras. O poder legislativo fiscaliza, no caso do Brasil, bicameral, fiscaliza, legisla, ou seja, cria leis, fiscaliza o executivo e delibera, discute as leis com a sociedade. E o poder judiciário, que é o poder que aplica as leis. Durante o governo provisório, ocorrem aí inovações. A Constituição também traz inovações eleitorais importantes, que você tem que ter isso no seu caderno ou no seu computador organizado, que cai muito e você tem que tomar cuidado. Ocorre a implantação do voto secreto universal, para brasileiros alfabetizados. Maiores de 18 anos. Então tem a criação do voto secreto. Se é universal, então coloca a criação do voto feminino. A mulher também ganha o direito de votar. A criação do voto feminino. Ela tem o direito de votar. Ela vai exercer a cidadania. A criação de uma justiça eleitoral para garantir a lisura do processo eleitoral, aquele que foi escolhido poder realmente, de fato, governar. Olha a diferença da República Velha. Na República Velha, o voto era aberto, chamado de voto de cabresto. Agora, na era Vargas, o voto torna-se secreto. Antes a mulher não podia votar, agora ela pode votar. Mas toma cuidado com a questão na prova. É um voto universal, mas tem que ser alfabetizado. O brasileiro tem que ser alfabetizado e maior de 18 anos. Outro aspecto extremamente importante nesse momento, coloca aí inovações trabalhistas.
inovações trabalhistas. O que Vargas traz de novo? Lembre-se que lá na República Velha teve inúmeras greves, as mais famosas as greves de 1917. Como é que Vargas vai trazer o trabalhador para próximo dele? Então, inovações trabalhistas. Ocorre a criação de um anteprojeto, de salário mínimo. Um anteprojeto de salário mínimo. Esse anteprojeto já é agora, em 1834, mas ele é sancionado somente no Estado Novo. Como no Estado Novo Vargas está no poder, então quem criou o salário mínimo? Getúlio Vargas. Ele cria o salário mínimo. O Estado intervindo na relação entre empregador e empregado. Diminuição da jornada de trabalho para 8 horas. Diminuição da jornada de trabalho para 8 horas. Lembre-se que o trabalhador chegava a trabalhar 12 horas. Agora, para 8 horas. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O primeiro-ministro foi Lindolfo Collor, olha o sobrenome. Lindolfo Collor. Exatamente, foi criado ali no dia 26 de novembro de 1930. Lá atrás, Vargas cria o ministério. Ele já sinaliza para os trabalhadores as empresas estrangeiras, as empresas estrangeiras deveria ter 2/3, no mínimo 2/3 de brasileiros natos no seu quadro de trabalho. Então, se alguma empresa estrangeira está aqui, se ela está aqui, tem que ter 2/3 de brasileiros trabalhando. Tudo isso para atrair o trabalhador dentro de um contexto de governo provisório. Promulgação da lei de sindicalização, determinando direitos e deveres de patrão e empregado. Descanso semanal remunerado. Direito a férias. O trabalhador sendo tratado de uma outra forma. Criação da carteira profissional, o qual conhecemos ela como a carteira de trabalho. Todas essas transformações, esse arcabouço, foi criado dentro de um contexto de governo provisório. Algumas antes, outras durante a Constituição, algumas anteriormente. Então, consequentemente, Vargas ele está trazendo o trabalhador para perto dele e organizando o modelo produtivo brasileiro. Então, durante o governo provisório dele, tem inovações eleitorais e inovações trabalhistas, que caem muito na prova e você tem que ter isso na cabeça. Cai muito. E você tem que organizar da melhor maneira possível para que você grave o conteúdo e acerte as questões na hora da prova. E lembre-se, são os detalhes que fazem toda a diferença. E na hora da prova, o que prevalece são os detalhes. É o governo provisório de Getúlio Vargas. Organiza, estuda, busque conhecimento, faça o seu melhor. Cuidado no governo provisório, as ações de Vargas políticas, nomeação de interventores, fechamento do Congresso. Cuidado com a Revolução Constitucionalista. Dê uma olhada. A elaboração de uma nova Constituição, as inovações eleitorais e inovações trabalhistas. Eu acredito em você, eu confio em você. Siga em frente, estude o máximo possível, busque o conteúdo, pense naquilo que você está estudando, entenda aquilo que você está estudando. E até a próxima videoaula. Sucesso!